Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar concluindo a nossa série de estudos sobre o tabernáculo. Mas antes de nós fecharmos esse assunto, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! No nosso estudo de hoje, nós vamos estar vendo o tabernáculo em trânsito, o tabernáculo em movimento. E com essa aula, nós vamos estar concluindo a nossa série de estudos sobre o tabernáculo. Nós vimos que o objetivo principal do tabernáculo é mostrar que Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar em mim e em você. Esse tabernáculo era uma fotografia autenticada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, apenas relembrando, o tabernáculo era formado por uma região retangular, então chamada de átrio. Entrando pelo tabernáculo, pelo átrio, pela porta do átrio, nós temos o altar de bronze, nós temos o lavatório, a pia de bronze ou a bacia de bronze, nós temos a tenda central, nós temos aqui a tenda central do tabernáculo, que era formada por 2 compartimentos, o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar havia o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição e havia o altar de incenso. Separando o santo lugar do santo dos santos, nós temos o véu. E no santo dos santos havia a arca da aliança. Lembrando que o véu era uma figura do corpo de Cristo, que era uma figura da carne de Jesus, conforme Hebreus nos mostra. Então, nós vamos estar vendo que o tabernáculo, principalmente quando estava no deserto, ele era móvel. Ou seja, porque os filhos de Israel estavam peregrinando no deserto. Então, todas as vezes que os filhos de Israel levantavam o acampamento, iam para um outro lugar, então os levitas deviam desmontar o tabernáculo e carregá-lo e levá-lo para o outro lugar aonde eles fossem ficar. Então nós vemos que o tabernáculo ele não era imóvel, ele não era estático, ele ficava em movimento, até quando encontrou o seu repouso lá na terra prometida. Mas enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto, o tabernáculo estava sempre em movimento. Da mesma forma, Cristo está sempre em movimento, com as mãos estendidas para nos abençoar. Deus não está parado. Deus não criou o universo e deixou o universo ao acaso. O Senhor que criou o universo é o mesmo Deus que cuida do universo. Deus está em movimento. E muitas vezes, quando nós pensamos que Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos ver agora a arca em movimento. A arca, ela se movia. Vamos ver o que nos diz Números 4, do 4 ao 6. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Olha que interessante. Então, quando o tabernáculo era desmontado,
Quando os filhos de Israel saíam de um lugar e iam para o outro, olha só como que a arca deveria ser coberta para poder viajar. Então, primeiro, olha só, quando ela era transportada de um lugar para o outro, a arca deveria ter as seguintes coberturas. Primeiro, ela devia ser coberta pelo véu. O véu é uma figura da carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rasgada lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, primeiro colocava-se o véu. Depois cobria o véu com uma coberta de texugos, ou seja, uma coberta de peles de animais marinhos, mostrando que Cristo, quando estava aqui na terra, não tinha formosura nenhuma, não tinha nada que chamava a atenção das pessoas, fisicamente falando. E por fim, um pano azul, o azul mostrando que Cristo veio dos céus. Então, quando a arca estava em trânsito, quando ela ia de um lugar para outro, então primeiro colocava sobre ela o véu, depois uma coberta de peles de animais marinhos e, por fim, um pano azul, representando a divindade de Jesus. Vamos ver agora a mesa. A mesa também estava em trânsito. Quando ela era transportada de um lugar para o outro, olha só como que ela deveria ser coberta. Números 4, 7 e 8. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Olha só que interessante. Aqui nós vemos uma diferença em relação à arca. Então, quando a mesa estava em trânsito, primeiro colocava sobre ela um pano azul, representando a divindade de Cristo, representando os céus. Depois, os pratos e os recipientes para incenso, as tigelas e bacias, elas deveriam ser cobertas com um pano vermelho. Então, os pratos, os recipientes para incenso, os objetos eram cobertos por um pano vermelho. Olha o verso 8, um pano de carmesim. E depois, a cobertura final era de peles de animais marinhos. Então, olha a diferença. Enquanto a cobertura final da arca era um pano azul, todo mundo ia ver um pano azul por cima da arca. Já a mesa, primeiro colocava um pano azul sobre ela, depois um pano vermelho sobre os recipientes e, por fim, uma coberta de peles de animais marinhos, escondendo a beleza da mesa para que ela não pudesse ser vista pelos olhos de outras pessoas. O candelabro. Vamos ver como o candelabro era transportado. Números 4, 9 e 10. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espreitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Olha só que interessante. O candelabro era coberto, era embrulhado por um pano azul. Da mesma forma que a mesa. Então, a mesa, primeiro, ela era coberta por um pano azul. Depois, era embrulhado em coberta de texugos, ou seja, peles de animais marinhos. E depois, carregado no suporte, através de varas. Olha que legal, olha que interessante. Até aqui, apenas a arca, ela era vista pelas demais pessoas coberta por um pano azul celeste, enquanto os demais objetos eram escondidos, os demais objetos eram ocultos por uma
coberta de peles de animais marinhos. O altar de incenso em trânsito. Vamos ver como que o altar de incenso era coberto. Números 4 e 11. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Amém, aleluia. Mais uma vez o altar de incenso era coberto por um pano azul e depois escondido com a coberta de peles de animais marinhos. O altar de incenso em trânsito. Então, nós vemos justamente isso que eu acabei de dizer. O pano azul é coberto de texugos e carregado por varas. Agora, olha o interessante aqui, o altar de bronze. Então, o altar de bronze nós vamos ver que ele possuía uma diferença em relação aos demais objetos. Números 3, 30 e 31. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. Números 4, 13 e 14. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Então, para que o altar de bronze fosse transportado, primeiro deveriam ser tiradas as cinzas e colocariam um pano púrpura sobre o altar de bronze. Então, até o momento, nós não tínhamos esse pano púrpura, mas agora o altar de bronze era coberto por esse pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. O púrpura representa realeza. E por fim, esse altar era escondido por uma coberta de peles de animais marinhos. Então, as peles de animais marinhos, elas escondiam os objetos sagrados da vista dos olhares do povo. Ou seja, como as cores dessas peles pareciam com as das montanhas de areia, então as peles de animais marinhos simbolizavam, funcionavam como se fosse uma camuflagem. Da mesma forma, a beleza das coisas sagradas está ocultada nos olhos do mundo, e somente aqueles que têm o Espírito Santo que podem ver as belezas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Então, somente aqueles que têm o Espírito Santo que podem ver a beleza do céu, a beleza de Deus oculta através das peles de animais marinhos. Números 16, 36 a 40. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não haja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Amém.
louvado seja Deus. Então o altar de bronze tinha uma outra cobertura também. Então, quando Coré recebeu o juízo de Deus, os incensários de bronze transformaram-se em lâminas e serviram de revestimento para o altar. Essa cobertura dos incensários de bronze, transformada em lâminas, seria a primeira cobertura sobre o altar nas jornadas pelo deserto. Louvado seja Deus, o nosso Deus é santo. Sobre ela seria colocada a cobertura de cor roxa, com 5 utensílios sobre ela e as peles de animais marinhos. O altar de bronze era carregado por varais. Louvado seja Deus, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agora, a bacia de bronze ainda constitui um grande mistério. Nós não sabemos nada a respeito da bacia de bronze. Nós não sabemos qual era o seu formato, qual era o seu comprimento, qual era a sua largura. Nós não sabemos como ela era transportada. É um mistério. Sabemos apenas que os sacerdotes deveriam lavar as suas mãos e os seus pés nas águas contidas dentro dessa bacia antes de entrar no tabernáculo para servir o Senhor. Aleluia, é um grande mistério. Números 10, 33 e 35 nos mostra algo maravilhoso, porque o tabernáculo ele não estava parado, ele estava em constante movimento. Deus também está em constante movimento para abençoar a mim e a você. Eu gosto demais desse texto. Todas as vezes que eu falo sobre o tabernáculo, eu sempre cito esse texto. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Deus vai à frente do seu povo. A arca guiava o caminho, apontava o caminho que o povo de Israel deveria seguir. Deus mostrava o caminho e Deus continua mostrando o caminho para aqueles que servem o Senhor. E é por isso que eu e você precisamos buscar a direção do Senhor. É a arca, é o tabernáculo do Senhor que deve ir à nossa frente, apontando o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora tem um texto que eu não citei ainda nesse estudo, mas que eu estou citando agora. Ele é maravilhoso. Nós já vimos que Deus ele está no meio do seu povo. Deus quis habitar no meio do seu povo através do tabernáculo. Mas o povo não poderia habitar diante do Senhor de qualquer maneira. Olha só que Deuteronômio 29, do 9 ao 14 diz: quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O Senhor anda no meio do seu povo. E é por isso que precisamos ter uma vida santa, uma vida de santidade. Aqui nós vemos Deus exigindo até a santidade em questões relacionadas à higiene pessoal. Deus, ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Deus quer que nós sejamos separados desse mundo. Deus quer que nós
cuidemos da higiene pessoal. Deus quer que nós cuidemos também da nossa higiene espiritual. Precisamos fugir do pecado, fugir daquilo que é mal, fazermos a nossa limpeza espiritual e também material todos os dias, porque o Senhor anda no meio do teu acampamento para te livrar, para te entregar os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo. Deus quer que nós sejamos santos, porque Deus anda no meio do seu povo. Quando eu digo santo, eu não estou dizendo sem pecado. Aqui nesse mundo sempre vamos estar pecando. Mas o importante é nós fugirmos do pecado, é abandonarmos o pecado, é lavarmos as nossas vestes. Os sacerdotes, eles pecavam também, mas quando eles iam servir a Deus, antes de servir a Deus, eles lavavam suas mãos e seus pés na bacia de bronze. Eles lavavam suas mãos na água pura que vem do Senhor. Precisamos estar nos purificando, nos santificando a cada dia para servirmos o Senhor. Deus, ele não habita num ambiente imundo. Deus não habita num ambiente de pecado. Deus não habita em um ambiente contaminado. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então precisamos cuidar da nossa higiene, precisamos cuidar da nossa vida de santidade, da nossa vida espiritual, precisamos estar limpando a cada dia, assim como o sacerdote, ele limpava o pavio lá do candelabro, ele retirava aquelas camadas de impurezas que se juntavam ali no pavio, impedindo a luz do candelabro de resplandecer. Da mesma forma, precisamos a cada dia nos purificar, nos santificar, nos preparar para encontrarmos com Deus. Amém? E agora tem um outro texto maravilhoso, lá em Apocalipse 1, do verso 9 ao 20, que diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos em Apocalipse a mesma figura de Deuteronômio 23. Aqui nós vemos Jesus andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E esses 7 candeeiros de ouro representam a igreja. Então Cristo continua andando no meio da sua igreja. Deus se preocupa com aquilo que acontece comigo e com aquilo que acontece com você.
Então nós precisamos estar com vestes santas, com vestes lavadas, com vestes resplandecentes. Em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes e jamais falte óleo sobre a vossa lâmpada. É isso que Salomão nos ensina lá em Eclesiastes. Precisamos estar o tempo todo nos santificando, buscando a presença de Deus, nos preparando para encontrar o noivo, porque Jesus, ele anda no meio das igrejas. O Senhor Jesus anda no meio do seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E agora, algo bastante interessante que eu quero concluir esse estudo se encontra em Hebreus 8, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus exigiu que Moisés construísse o tabernáculo seguindo à risca a planta que Deus havia mostrado para ele lá no Monte Sinai. Então tudo que o tabernáculo representava era uma sombra da pessoa de Jesus. O tabernáculo e todos os seus utensílios eram sombras, eram figuras que apontavam para Jesus. Então tudo era uma sombra de Jesus. Quando Jesus chegou, aquela sombra perdeu o significado, porque Jesus chegou, porque Jesus se aproximou. Então tudo era uma sombra da pessoa de Jesus. E aqui tem uma figura muito interessante que mostra os objetos do santuário, os objetos do tabernáculo. Primeiramente, a primeira coisa que era vista no tabernáculo era o altar de bronze. Depois, em linha reta, nós tínhamos a bacia de bronze. Entrando lá no tabernáculo, nós tínhamos a mesa com os pães da proposição e o candelabro de ouro. Os dois ficavam na mesma reta. Continuando, nós temos o altar do incenso, que por fim está bem próximo da Arca da Aliança. Então, se nós fôssemos traçar uma linha ligando o altar de bronze até a arca e depois da mesa até o candelabro, nós temos justamente a sombra da cruz de Jesus. Então, o tabernáculo, ele representava Jesus. Ele apontava para Jesus. O tabernáculo era uma sombra de Jesus, era uma sombra da cruz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo apontando para Jesus. Olha que figura maravilhosa, olha que figura espetacular. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Bendito seja o nome de Jesus. O tabernáculo era um tipo de Jesus. O tabernáculo era a sombra da cruz de Jesus. Então, quando Jesus veio, todo o tabernáculo perdeu o seu sentido, porque agora a luz chegou, agora o verdadeiro Jesus chegou, a cruz chegou. Então, tudo era apenas uma imagem, uma sombra, uma figura de Jesus. Agora Jesus está vivo. Por isso que hoje nós não precisamos mais de oferecer sacrifícios, nós não precisamos mais da Arca da Aliança, nós não precisamos mais ter o candelabro para iluminar o tabernáculo, nós não precisamos mais da mesa com os pães da proposição, nós não precisamos mais dos objetos, porque eles apenas apontavam para Jesus. Quando Jesus chegou, tudo isso perdeu sentido, porque agora o próprio Cristo está no meio da sua igreja. Ele estava vindo. E quando ele estava vindo, então nós vimos apenas a sua sombra. É como uma pessoa, imagine uma pessoa e atrás dessa pessoa tem uma grande luz. Tem uma lâmpada, uma luz muito forte atrás dessa pessoa. Então, enquanto essa pessoa está aproximando, de longe, nós vemos apenas a sombra dela projetada. Mas, em um determinado momento, a pessoa chega. A pessoa real chega. No início, Jesus estava vindo de longe, então nós vimos apenas a sombra de Jesus.
O tabernáculo era a sombra de Jesus, era a sombra da cruz de Cristo. Mas quando Jesus chegou, a sombra ficou para trás. Então nós precisamos tomar cuidado para não tentar voltar para a sombra, porque o verdadeiro Jesus já chegou, a verdadeira luz do mundo já chegou nesse mundo. Então, quando ele estava lá longe, vindo ao nosso encontro, nós víamos apenas a sua sombra projetada. Mas quando ele chegou, a sua sombra ficou para trás. E nós agora seguimos a Cristo. Então não tem mais sentido nós termos a Arca da Aliança, não tem mais sentido termos a mesa com os pães de proposição, não tem mais sentido termos o candelabro, não tem mais sentido o altar de bronze. Tudo isso eram figuras, tudo isso eram sombras que apontavam para Jesus. Agora que Cristo veio, tudo isso ficou para trás. Apenas ficou o ensino que esses objetos trouxeram para nós. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E algo muito interessante que eu quero concluir esse estudo é o que diz A.G. Alexander, quando ele compara as três partes do santuário, o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos, ele compara com as três partes do Evangelho segundo João. Olha que interessante. Ele diz que ele compara a primeira parte do Evangelho de João, Evangelho de João 1, capítulo 1 ao capítulo 12, que refere-se ao ministério de Cristo ao mundo com um átrio externo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o 12, nós vemos Jesus pregando a palavra, Jesus ministrando ao mundo. Do capítulo 13 ao 17, vemos Jesus ministrando aos seus discípulos. E do capítulo 18 ao 21, nós vemos Jesus ministrando diante do Pai. Então, o Evangelho de João possui a mesma divisão que o tabernáculo original. Ou seja, a primeira parte mostrando Jesus ministrando ao mundo, então relacionado ao pátio externo. Os capítulos 13 a 17, Jesus ministrando aos seus discípulos, representando o lugar santo. E por fim, Jesus ministrando diante do Pai, ali no Santo dos Santos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que possamos nos lembrar que Cristo era uma fotografia, que o tabernáculo era uma fotografia autenticada do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus. Então Jesus chegou, e como Jesus chegou, tudo isso, todos esses objetos perderam o significado. Hoje nós temos o Jesus que deu a sua vida por nós ali no altar de bronze. Nós temos Jesus que é a luz do mundo, como o candelabro iluminava o tabernáculo. Nós temos Jesus que alimenta seu povo, Jesus como o pão da vida, representado ali na mesa com os pães da proposição. O Jesus que ora por nós, que intercede por nós ali no tabernáculo celestial, lá nos céus, através do altar do incenso. E por fim, Jesus sentado no trono, reinando glorioso, o que nos mostra na Arca da Aliança. Então, que Deus possa estar abençoando a mim e a você, e que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Se o Senhor for servido, nós vamos dar continuidade a esses estudos. Então, aqui nós encerramos a nossa primeira jornada, o nosso primeiro trabalho, que era estudar o tabernáculo de Moisés. O nosso próximo passo agora é iniciar uma sequência de estudos sobre o livro de Levítico. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, que Ele possa nos dar condições de estudarmos juntos o livro de Levítico,
a partir da próxima aula, a partir do nosso próximo encontro, se ele assim for servido. Mas antes disso, eu quero orar com você, abençoando você e a sua família. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, como é bom, ó Deus, sabermos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, está, ó Deus, conosco, que o Senhor, ó Deus, quis, ó Deus, habitar no meio do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, por todos esses estudos, ó Pai, da série do Tabernáculo, Pai, onde, ó Deus, nós podemos aprender um pouco mais a Tua Palavra, Pai. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a vivermos, ó Pai, no centro da Tua vontade, Pai. A Tua Palavra diz, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, está procurando, ó Deus, pessoas, ó Pai, que têm um coração totalmente Teu, um coração, ó Deus, humilhado, um coração, ó Deus, arrependido, um coração cheio de fé. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. O Senhor, ó Pai, não pode habitar, ó Deus, onde há pecado. O Senhor, ó Deus, não pode, ó Deus, ter comunhão com o mal. Por isso, ó Deus, eu quero pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, ó Pai. E quero te louvar, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, ajude-nos, ó Deus, a vivermos de uma forma correta diante de Ti, da forma que o Senhor deseja, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a alinhar a nossa vida com a Tua Palavra. Ajude-nos, ó Pai, a alinhar a nossa vida com o Teu propósito, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, andar, ó Deus, no centro da Tua vontade, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração, a não ser o Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. E agora, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, esse Teu filho e essa Tua filha, Pai, que comigo estão fazendo essa oração. Ó meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, pelas Tuas maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem realizado, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. E eu peço agora, Pai, humildemente, que o Senhor venha estar, ó Deus, abraçando esse Teu filho e essa Tua filha, Pai. Ó Deus, enchendo o coração deles com o Teu amor, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Supra todas as suas necessidades. Eu não sei, ó Deus, do que eles estão precisando agora, mas o Senhor sabe, Pai. Ó meu Deus, Deus Todo-Poderoso, abençoa esse Teu filho, abençoa, ó Deus, essa Tua filha, Pai. Ó Deus, ajude cada um deles, ó Pai. Ó Deus, resolva os problemas que eles estão enfrentando, Pai. Dê a eles sabedoria, Pai, para poder, ó Pai, resolver os problemas que eles estão enfrentando nesses dias, ó Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. E eu peço ao Senhor, ó Pai, ajude, ó Deus, cada um dos Teus filhos, ó Pai, nos Teus desafios, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça louvor e adoração a não ser o Senhor. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha. Supra todas as suas necessidades, Pai. No nome de Jesus, livra eles do mal, Senhor Jesus. No nome de Jesus, abençoa os seus familiares, abençoa os seus amigos, ó Pai. Ó Deus, ajude-os, ó Deus, em todas as áreas de suas vidas, ó Pai. Livra eles do mal, Pai. O Senhor tem todo o poder dos céus e na terra, Pai. Levanta a Tua mão poderosa, Pai, e livra os Teus filhos do mal, Pai. No nome de Jesus, pois essa oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.
Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo o mal e te dê a paz. E eu espero você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço.